Boa noite a todos, né? Essa noite eu quero falar com vocês sobre uma questão religiões, né? Eu venho fazendo alguns estudos em relação às religiões porque eu não sei se vocês já assistiram algum vídeo meu, eu falo que em algum momento haverá uma unificação das religiões, surgirá uma única religião ligada à espiritualidade, né? Esse é o entendimento que eu tenho, que no futuro próximo nós vamos se unificar. Na realidade, nós vamos criar um modelo de crença, onde essa crença será linkada à espiritualidade de uma forma amorosa, carinhosa, de uma forma bastante homogênea. O que a gente vê hoje em dia, na realidade, são segmentos religiosos, né, que ao longo de décadas, de milênios, né, trouxeram uma disputa muito grande em relação às suas ideias, aos seus conceitos, à sua fé. A gente percebe até que existe, em determinados momentos, muitas das guerras que houve nesse planeta, ou que houveram nesse planeta, tiveram como fundo religioso, né? Então a gente vê uma segmentação muito grande dessa questão religiosa, uma divisão muito grande dessa questão religiosa e na realidade a gente vê que é um conceito de informações que vão trazendo para cada um de nós as ideias que mais se assemelham àquilo que a gente pensa. Eu acabei de fazer um estudo agora aqui no Brasil sobre a questão, vamos falar da religião católica, evangélica e espírita e as outras demais, mas vamos falar dessas três porque é muito importante, né? A gente chega à conclusão que no Brasil existe, em média, isso é estatística oficial, em torno de 50 mil pastores evangélicos. A gente fala da Igreja Católica, nós falamos de em torno de 15 mil padres católicos. E a gente fala da religião espírita, vamos falar da religião Kardec, né, da religião kardecista, de Allan Kardec, nós estamos falando em torno de mil casas espíritas hoje em atividade no Brasil. Isso aí são estatísticas que chegam para a gente, esses números, né? E a gente acaba repetindo esses números. Mas o mais importante não é o número, o mais importante é a proporção. E a gente percebe o seguinte, que na realidade a Igreja Católica ela está perdendo seus fiéis para a Igreja Evangélica, né? E acaba perdendo também os seus fiéis para a religião espírita, porque se nós fizermos uma retrospectiva, né, era inversamente proporcional, né? Algumas centenas de anos atrás, algumas dezenas de anos atrás, era inversamente proporcional. A Igreja Católica era soberana, não só no Brasil, como no mundo. E hoje já se perde. E eu estava assistindo uma entrevista do padre Fábio Melo, a quem eu admiro muito, respeito muito, uma pessoa intelectual, um padre muito aberto, e ele fala da questão do Chico, né? Da questão do Chico Xavier. E foi perguntado a ele o que ele acha, né, da questão do Chico Xavier, que existem muitas pessoas que acreditam, outras pessoas que não acreditam, muitas pessoas que criticam. O Chico, na realidade, foi um exemplo, né, para que todos nós pudéssemos nos mirar como uma pessoa caridosa. Esse é um ponto único, né? E aí eu percebi que isso, né, na entrevista do padre Fábio Melo, ele fala sobre isso. Ele fala que não acredita na reencarnação, né? Mas ele acredita que o Chico tenha sido uma representatividade da caridade, mas ele não acredita na reencarnação. Logo a seguir perguntaram para ele sobre a questão dos paranormais, se ele acredita. Aí ele falou que nos paranormais ele acredita. Quer dizer, existe um paradoxo, né? Ele não acredita em reencarnação, mas acredita nos paranormais. Quer dizer,
De repente a gente entende que ele acredita no espírito. Aí vamos lá que ele pense dessa forma, né? Que a fé dele leve a ele à conclusão de que não existe a reencarnação. Aí nós vamos para a igreja evangélica e a gente percebe também que na igreja evangélica também não se acredita na reencarnação. A gente volta ao espiritismo e vê que a grande razão do espiritismo é a reencarnação. Então, nós estamos falando aí de 3 religiões, né? Tem muitas outras excelentes, né? Budismo e tantas outras que estão por aí, né? Mas vamos falar basicamente dessas 3 religiões, né? Onde existe um número muito grande de seguidores em algumas, e na religião espírita existe um número menor de seguidores. Apesar que a maioria dos católicos que eu converso acredita em outras vidas, né? E até evangélicos do meu relacionamento que eu converso também acredita, né? Às vezes brincando fala assim, eu devo ter sido muito ruim na outra encarnação, apesar de ser evangélico. O que a gente mais quer trazer a vocês e mostrar para vocês que o processo religioso, ele é um processo que ele tende ao fracasso. Em algum momento, essas religiões, elas vão ter uma paralisia, porque, na realidade, se você comparar a igreja católica e a igreja evangélica, elas são grandes empresas, né? Elas precisam produzir muito recurso para poder, elas funcionam como uma empresa, né? Porque se elas não produzirem o recurso, elas acabam falindo, não é verdade? Porque se você tem hoje uma igreja e você não tem o recurso para sustentá-la, ela quebra. O que eu vejo na religião espírita é um pouco diferente, né? A gente percebe que existe uma união muito forte entre os espíritas, até na sustentação das casas espíritas, né? Como o espiritismo não tem por vocação a cobrança de dízimo, a cobrança de alguns valores, deixa por encargo de cada espírita o toque no seu coração, a forma como vai sustentar aquele trabalho, aquela casa, né? Porque toda casa tem uma despesa mínima, né? Que é luz, aluguel, telefone, às vezes um funcionário ou outro. Então a gente percebe que a religião espírita, ela está muito mais focada na questão da interiorização, na questão espiritual, do que na questão de se tornar também uma grande empresa. A gente acredita até que se o espiritismo crescer de uma forma como vem crescendo, né? Porque nós estamos falando de uma religião que tem aí, foi fundada em 1850, 56, 55, nós estamos falando aí de 150 anos, né? Mais ou menos isso, 160 anos, nós estamos falando que foi uma religião que no Brasil cresceu assim muito, e a tendência é crescer muito mais. Mas estamos falando também que toda essa religião, espiritismo, catolicismo e evangélico, elas vão ter que no futuro próximo comungar com um único propósito, porque não tem mais espaço para ela crescer de forma como cresceu. Existe agora surgindo diversos segmentos religiosos que vão amealhando esses fiéis com outro entendimento. Então você vai ter, um exemplo, diversas religiões que vão retirar da igreja evangélica, da igreja católica, esses fiéis, porque lá eles já não encontraram mais o que eles foram buscar. E aí você vai começar a ter, em um futuro próximo, uma equiparação de números de participantes nessas igrejas, nessas religiões, até que, quando estiver numa média de entendimento de fiéis, a única solução é a fusão. Não vai ter outra solução para que você faça o crescimento. Você vai ter que fundir pensamentos. E aí esses pensadores que pensam de forma semelhante, parecida, eles vão caminhar para uma única fé. E aí
entra aquilo que eu venho dizendo há muito tempo sobre a unificação das religiões. Porque é importante a gente entender que quando nós estamos num processo evolutivo, principalmente no mundo de provas e expiações, essas diversas religiões são necessárias, porque aqui está encarnado diversos espíritos com diversos entendimentos. Se nós tivéssemos uma única religião, nós teríamos uma série de espíritos encarnados que não teriam como pregar sua fé, não teria como cuidar da sua parte religiosa, porque já que não é aquilo e não tem nada, eu não sou nada. E hoje a gente está caminhando por um grande processo de multiplicação dessas fés religiosas, né? E a gente vê que a cada momento surge uma denominação, mas que esses conceitos eles começam a ser muito parecidos. E eu percebi nessa entrevista do padre Fábio Melo, né, a qual repito que é uma pessoa extremamente capaz, culta, né, muito inteligente, até uma visão maior dessa mudança religiosa. Porque quando ele vai buscar o cântico que ele faz popular, né, as músicas, a propaganda né, da igreja em relação a ele, porque ele representa a igreja, a gente percebe que ali ele está buscando um outro caminho para ver se conquista mais fiéis para aquele entendimento dele, para aquilo que ele acredita. E a gente percebe que hoje o Espiritismo ele faz de forma contrária. Ele não se promove, ele apenas mostra a sensibilidade do amor e da caridade, como mostrou Chico, porque na realidade o que Chico fez, e é claro a sua promoção que chega a ser mundial, né, o reconhecimento ser mundial, é de um homem caridoso. E isso é o grande simbolismo que vai representar as futuras religiões ou a futura religião. A futura religião será uma religião de amor e de caridade. Porque somente o amor e a caridade é capaz de linkar cada ser humano, cada espírito encarnado ao divino. Porque se somos a essência divina, e divino é amor, é caridade, nós, para chegarmos a ele, para termos esse link, nós também temos que ser amor e caridade. E aí nós vamos começar a pensar e a repensar nisso tudo e perceber que o Espiritismo será a religião ou o conceito religioso ou a fé raciocinada que mais irá crescer nessas próximas décadas, porque ela tem a porta aberta para aglutinar, para trazer todos aqueles segmentos que pensam no amor e na caridade. Muito obrigado a vocês, que espero que tenham compreendido o conceito da religião, mas é muito mais importante que a gente comece também a entender uma frase que Jesus dizia, que não é uma crítica que eu vou fazer, mas é um conceito religioso que diz: na casa do meu Pai não pode haver comércio. Na casa do meu Pai só pode haver amor e caridade. Que Jesus abençoe a todos vocês nessa noite. Fiquem com Deus.